queridos alunos e alunas, todos bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais uma videoaula. E o conteúdo que vamos explorar hoje é a narrativa e seus elementos. Bom, como teremos muita informação importante, a nossa aula será dividida em duas partes, tudo bem? Estão prontos? Podemos começar? Vamos lá! Eu sou a professora Janaína Souza e estaremos juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre esse conteúdo. E antes de iniciarmos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram, leram, contaram ou escreveram histórias? E quando isso aconteceu? Bom, eu já sei a resposta, mas eu vou confirmar. Já estou vendo. Claro, professora, várias vezes. Sim, muitas vezes. Bom, exatamente isso que eu imaginava. Porque estamos o tempo todo ouvindo, contando, escrevendo histórias, não é verdade? Estamos em contato com histórias o tempo todo. E essas histórias são o que chamamos de narrativas. É o nosso conteúdo de hoje. Vocês já estão me postando. Já sei que são narrativas. Eu também. Ótimo. Vamos anotar o que já aprendemos? Então, vamos registrar o que já aprendemos. Narrativa. Qual o conceito de narrativa? É o ato de narrar um acontecimento, de contar uma história. Então, um texto narrativo é um texto que conta uma história. A partir disso, temos uma outra informação importante para ser registrada. As narrativas podem ser escritas, faladas, ou usando imagens, ou até com mais de um desses recursos juntos. Com essas informações, é importante também nós sabermos que as narrativas estão presentes nos diferentes gêneros textuais. Digam-me, por exemplo, suas histórias favoritas. E já vi. As historinhas em quadrinhos da Turma da Mônica. A história da Bela e a Fera. Excelente! Vocês me deram um exemplo de 2 gêneros textuais diferentes que contam uma história. Então, pelos ótimos exemplos que nós vimos, podemos concluir que toda vez que está sendo contada uma história, narrado um acontecimento, nós construímos narrativas. Então, elas estão desde um livro de romance com mais de 200 páginas até um quadrinho de uma história em quadrinhos, ou naquela conversa de WhatsApp que você fez com seu amigo para contar o babado do último final de semana. Pois bem, por todas essas reflexões que fizemos até aqui e as conclusões que chegamos de que, por exemplo, as narrativas estão presentes nos diferentes gêneros textuais, fica uma pergunta. O que há então de comum entre esses diferentes gêneros que determina que nele está sendo contada uma história? Vamos descobrir? Aceita esse desafio? Já que aceitaram o desafio, bem-vindos, vocês são os meus alunos investigadores. Vamos iniciar uma missão secreta. Acesso permitido, estão dentro, vamos lá? Já que estão dentro da missão, vamos lá. A primeira missão de hoje é: vocês têm que ajudar a professora a descobrir o que há de comum entre os diferentes gêneros textuais que narram uma história. E não se esqueçam que é uma missão secreta e muito importante. Então, essa missão envolve uma leitura atenta dos textos que nós vamos analisar agora e a análise de todas as informações que eles contêm. Já iniciamos a nossa missão. E iniciamos por um texto não verbal. Há apenas uma imagem. O que está presente nesta imagem? Vamos analisar? Temos uma princesa, um castelo, um dragão, um cavalheiro e seu cavalo. Tudo isso sobre uma página de um livro aberto. Bom, esses elementos são bastante importantes e devem realmente nos indicar alguma coisa na narrativa. Vamos anotá-los? Seguindo em nossa missão, nós temos agora um texto, uma parte escrita e uma linda imagem. O título é O Leão e o Rato. Vocês lembram dessa história? Alguém já contou para vocês? Bom, de qualquer forma, nós vamos ler esse texto para que vocês possam registrar as informações importantes que nós estamos investigando. E também para aqueles que já ouviram essa história ou já leram, possam relembrar. Vamos lá?
O leão e o rato. Um leão dormia sossegado à sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Mas tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Bom, estava bonzinho o leão nesse dia, não é mesmo? Continuando nossa história. Algum tempo depois, o leão caiu em uma armadilha e ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar. O ratinho, ao ficar sabendo, correu para o local da armadilha e, com seus dentinhos afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Olha que final legal essa história. Essa é uma das famosas fábulas de Êxopo. Essas foram as anotações que eu fiz durante a nossa investigação. Eu percebi que os textos que nós analisamos tinham histórias que estavam sendo narradas. E essas narrações ocorriam sempre em um determinado lugar, em um determinado momento e envolviam determinados seres. Percebi que esses eram elementos comuns entre os textos. Então, eu resolvi registrá-los. E vocês? Quais foram os registros que fizeram? Nossa, vocês foram demais! Acabei de receber o documento com a descoberta de vocês durante a investigação. Vocês descobriram que os elementos comuns em textos narrativos são enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Perfeito! Essa missão realmente foi muito bem sucedida. Então, como eu falei, excelente! Chegamos ao final de nossa investigação. Nossa primeira missão foi concluída com muito sucesso. Agora, na parte 2, iremos explorar detalhadamente cada um dos elementos da narrativa que vocês descobriram. E assim, depois podemos compartilhar com todos os nossos colegas de classe. Tudo bem? Mas antes de nos despedirmos, eu vou deixar um desafio para vocês. Escolha um dos textos que investigamos hoje e destaque nele os principais elementos da narrativa que vocês descobriram na missão de hoje. Tudo bem? Então tá bom, agora sim. Por hoje é só. Até a parte 2. Tchau, tchau!